Boa noite, amigo. Nós recebemos com muito prazer o prefeito João Campos, que conseguiu uma folga na sua agenda, porque ele hoje não tem horário para trabalhar, é dia e noite, porque ele é que está à frente da cidade do Recife, que vive, eu diria que não a sua maior tragédia, mas uma das três maiores tragédias da história da cidade do Recife. E João Campos, João, você tão jovem, não esperava pegar um desafio tão grande, né? João, boa noite a todos e todas que acompanham nesse momento. O desafio que a cidade está passando nesse momento, de fato, é algo muito grande. Quando a gente pega dos últimos 50 anos, a gente não tem um registro dessa magnitude na cidade desde 1975. Mas quanto maior for o desafio, mais trabalho, dedicação, afinco, zelo a gente tem que ter. A gente tem tido uma dedicação muito grande, todo o time, sem parar para poder mitigar, reduzir os impactos, né, e trazer um conforto para as famílias recifenses. Como é que o senhor soube da tragédia? Que horas foi? Como foi? A gente, desde o início do ano, João, identificou que poderia ter um inverno mais rigoroso. Então, nós antecipamos todas as ações de preparação para o inverno aqui no Recife, que a gente chama de ação inverno. Inclusive, para esse ano, a gente aumentou em 50% o valor dos investimentos, chegando a 168 milhões, que a Prefeitura bota com recurso próprio para a preparação da cidade. Antecipamos as vistorias, fizemos 30 mil vistorias com a Defesa Civil, 400 obras foram inauguradas do programa Parceria, porque a gente identificou que podia ter um inverno mais rigoroso. Nessa semana, especificamente, quando começou a chover, a primeira chuva forte foi da terça para a quarta. Ali a gente registrou 194 milímetros de média na cidade. Essa chuva já foi uma das 3 maiores da história do Recife em 24 horas. Isso da terça para a quarta. Quarta, quinta e sexta continuou chovendo de maneira mais moderada. E da sexta para o sábado veio mais uma chuva que foi maior do que a da terça para a quarta. Então a gente viveu numa semana 550 milímetros de chuvas acumuladas na cidade. Só para você ter noção do que é isso é aproximadamente metade do que chove na cidade de São Paulo no ano inteiro. Choveu numa semana aqui. E olha que a cidade de São Paulo é conhecida como a terra da garoa, né? Então foi uma chuva muito forte, muito concentrada, causaria um impacto em qualquer cidade do mundo, teria um forte impacto, mas Recife, por ter 67% do seu território em área de morro, por a gente ter um desafio hídrico de 99 riachos urbanos que correm a cidade, o impacto foi muito severo na nossa cidade. Então, a gente estava de prontidão esse período inteiro, em todo o plano de contingência instalado. Na sexta-feira anterior ao desastre, nós tivemos 3 mil profissionais da Prefeitura trabalhando no plano de contingência. A gente disparou mais de um alerta para a população em situação de risco, inclusive um no período da tarde, que saiu com a minha autorização de alertar que havia um risco de saturamento do solo, um solo encharcado. Então, mesmo sem um cenário de chuva, já apresentaria um cenário de risco ali. E a gente pôde, enfim, nesse período de lá para cá, não parar um único minuto de trabalhar, de acolher as pessoas e de poder atravessar essa emergência olhando para quem mais está precisando. Ô prefeito, nesse seu primeiro mandato, nesses primeiros meses, quais foram as principais ações que o senhor fez nos morros? Porque alguns morros não foram atingidos, né? Com lonas, com área de defesa. O senhor investiu muito também na defesa dos morros, não foi? João, isso é um ponto importante. A gente tem um convênio com o governo federal desde 2012 e que esse recurso não vem sendo repassado para a obra de morro. Quando foi no início do ano, eu peguei uma operação, um empréstimo, procuramos a Caixa Econômica e o Recife fez um empréstimo de 100 milhões de reais. Desses 100 milhões, 40 milhões a gente pegou para a área de morro. Então, antes mesmo de acontecer o desastre, nós tínhamos mais de 23 obras em execução, grandes obras de 4, 5 milhões em execução na cidade. E nós intensificamos o Parceria. O programa Parceria, que é aquele que a Prefeitura dá o material, o projeto e faz a supervisão técnica, normalmente se faziam aí 150 obras por ano do Parceria. A gente tomou uma decisão desde o ano passado de construir a força do programa para chegar a mil obras.
Então, a gente está no mês de maio, até maio, antes da chuva, a gente já tinha inaugurado 400 obras protegendo mais de 1.200 famílias, só nesse ano. Então, tinha todo um movimento de reforço. A gente já estava no processo final de contratação de 20 milhões de aplicação de geomanta na cidade. Colocação de lona, que a gente sabe que não é o ideal, mas ajuda muito e mitiga. Ajuda, né? Ajuda muito, porque você impermeabiliza. Você bota, às vezes, 2 ou 3 vezes lona no mesmo local num período de inverno, porque ela pode ficar danificada. Mas quando ela está ali, ela impermeabiliza aquela superfície e impede que o solo fique encharcado e com isso deslize. Para você ter ideia, a cidade em Pernambuco que bota a segunda colocada de lona não bota 10% do que o Recife bota. 10% não bota. Então, a gente tem uma equipe muito forte que trabalha muito. O que aconteceu foi que nas áreas que são menos urbanizadas da cidade, a gente teve um volume de chuva muito grande e tem um nível de infraestrutura menor. Nós temos, João, para lhe dar um número, mais de 9 mil pontos críticos de risco na cidade. Então, é um problema muito grande e que a gente não vai resolver isso do dia para a noite. Mas o que é importante? A gente tem que ter um plano, tem que ter uma ação e caminhar nessa direção para que a gente, cada um que passe aqui, faça um pouco de obra, um pouco de ação e consiga entregar isso. Eu quero lhe dizer que a gente está rodando um plano de emergência nesse momento. Então, a gente abriu os 35 abrigos, montamos 23 pontos de coleta de donativos. Em cada área atingida, que teve uma vítima ou que foi fortemente atingida, tem um secretário ou uma secretária do nosso time, de primeiro escalão, coordenando. Estamos com auxílio emergencial chegando e sendo cadastrado para todas as famílias. E vocês vão ver, até 2024, nós seremos a gestão que mais investiu em área de morro na história do Recife. Ninguém vai ter feito tanto quanto a gente fez, não só pelo que a gente vai fazer, mas pelo que a gente já estava fazendo, de colocando recurso próprio e fazendo. Tanto é que você pode olhar, nesse 1 ano e meio, a quantidade de recurso que a gente destinou está muito acima da média. Olha, um especialista amigo meu me disse, olha, se o prefeito não tivesse limpado os canais, a tragédia seria muito maior. Já esse ano conseguiu limpar muitos canais, não foi? A gente são 99 entre canais e riachos na cidade. Todos os anos a gente faz a limpeza deles. A gente já tinha utilizado 9 milhões de reais para fazer a limpeza e a gente já estava muito perto da conclusão. E infelizmente, João, a gente perdeu todo o serviço. Hoje eu estava inclusive no Beberibe e no Tegipió. A gente vai refazer grande parte dessa limpeza. É um apelo que a gente faz, minha gente. Eu estive hoje no Beberibe, a divisa, né, entre Recife e Olinda, a quantidade de lixo, de material plástico. A máquina conseguia andar em cima do rio de tanto lixo que tinha. Tudo isso faz um mal imenso à nossa cidade, faz um mal imenso à natureza. Então, colocar lixo no local correto. A gente tem coleta diária na cidade. A gente sabe o horário que o caminhão passa, é o que a coleta manual passa. Se todo mundo fizer a sua parte, a gente vai ter uma cidade muito mais limpa e que com os rios preservados a gente tem uma drenagem muito melhor. Olha, você como prefeito deu um show na vacinação com o Conecta Recife. E o Conecta Recife agora vai ser usado para fazer um levantamento das pessoas que têm problemas depois da enchente, né? É o Conecta de novo, né? É isso. O que é que acontece, João? Nós fomos buscar algumas experiências. Quando eu vi a cidade que mais pagou o auxílio de caráter emergencial em caso de desastre, que eu encontrei foi Salvador. 1.500 auxílios. No Recife, a gente estima pelo menos 20 mil famílias vão receber. Quais são os critérios? Está no CAD único e está numa área que foi alagada e que foi identificada pela Defesa Civil. Você não precisa fazer o cadastro. Nós temos essas áreas, a Prefeitura está com os agentes comunitários de saúde, com os agentes de endemia, fazendo a vistoria em cada casa. E é tudo num sistema que nós desenvolvemos. Então, a equipe está com o uniforme da Prefeitura, vai entrar, vai tirar foto da área atingida, tirar foto da linha d'água, né, até onde a água chegou, vai cadastrar o CPF da pessoa. A gente pega todos os dados vinculados já ao da vacinação e que, com isso, quando terminou o cadastro, quando concluir, na mesma hora a pessoa já recebe um WhatsApp da Prefeitura oficial, dizendo que a situação está sendo avaliada. Quando a gente faz a liberação após a análise dos critérios,
a pessoa vai ser informada e não precisa ter conta bancária para receber. Por quê? Nós vamos emitir uma ordem bancária. A gente vai mandar um WhatsApp para a pessoa: Dona Maria, seu pagamento foi aprovado, procure tal agência de tal banco e pode retirar o pagamento. Ela chega lá, dá o CPF, retira R$ 2.500, que é o auxílio que a gente vai pagar para essas 20 mil famílias. Esse pessoal que lhe auxilia nessa área da informática só tem ninja, né? É um pessoal muito entusiasmado, com muita capacidade técnica e resolvedor de problema, é o que a gente diz. Tem algum problema, tem que resolver o problema. Então a gente pensou, como é que a gente vai cadastrar 20 mil famílias de forma organizada? A gente em 3 dias conseguiu fazer esse sistema e é georreferenciado, João. A segurança é altíssima. O que é isso? Quando a pessoa está tirando foto com o tablet, que tirou a foto, aquela foto fica com o endereço e a coordenada. Não tem como você tirar uma foto em outro canto e utilizar. Fica no mapa. Quando terminou o registro, lá na nossa sala, eu acompanho, aparece no mapa onde foi cadastrado, se foi na área certa ou não, e quais são as características daquela família. Então, a gente vai fazer isso com muita transparência para garantir, são R$ 1.500 do governo do estado e R$ 1.000 a mais colocados pela Prefeitura e Câmara de Vereadores. Então, totaliza R$ 2.500. A gente estima que vai ser mais de 50 milhões de reais esse conjunto inteiro que vai estar sendo colocado no auxílio. Qual é realmente esse auxílio que você vai dar às vítimas? Inclusive, aumentou o valor do salário residência, né? Isso, a gente aumentou o valor do auxílio moradia. Ele era de R$ 200, a gente acrescentou em 50%, né, chegando a R$ 100, para todas as famílias que já recebem e para aquelas que também vão receber. A gente sabe que isso é importante para a gente poder fazer o reassentamento dos locais de risco. A gente ainda tem um desafio, João, porque o período de chuva permanece até a primeira quinzena de agosto, então todo cuidado é extremamente necessário e a gente vai estar anunciando também ao longo dos próximos dias diversas medidas já para esse inverno e ações estruturadoras que vão vir para frente também. E como eu lhe disse, uma tragédia desse tamanho, depois dela, a gente precisa sim repensar. A gente precisa repensar muita coisa, precisa compreender que essa agenda de mudança climática não é uma agenda do futuro, ela é do presente. O que aconteceu em Recife foi algo extremo e que há um risco sim de repetição disso. Então, nossa cidade vai ter que estar preparada para isso. E a gente vai poder construir isso junto com as pessoas, mas eu repito, a virada que nós daremos é para mudar de patamar, de nível de investimento e de necessidade da população também nos ajudar nisso tudo. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com João Campos, prefeito da cidade do Recife. Prefeito João Campos, o senhor determinou que várias escolas municipais fossem transformadas em abrigo para receber as pessoas que perderam suas casas. Como é agora, com a volta das aulas? Como é que vai ser? Nós chegamos a ter 25 escolas municipais funcionando e de abrigos apoiados diretamente pelo município, 35. A gente já conseguiu desmobilizar boa parte, estamos agora com aproximadamente 9 escolas. E em cada escola dessa, a gente tem uma solução específica. Então, cada escola dessa está perto de uma comunidade que foi diretamente atingida. E nós estamos construindo, caso a caso, quais são as alternativas. A priorização do pagamento do auxílio vai começar por quem ainda está em abrigo. Então, para as famílias que ainda estão abrigadas, a gente começa o pagamento do auxílio por essas famílias. É importante destacar também, João, que em cada abrigo desse, a gente colocou uma equipe de saúde permanente, colocamos a equipe de vacinação, então tinha atendimento psicológico, psiquiátrico e de saúde de maneira em geral, atividade de recreação, a garantia de alimentação, de donativo. Então, tudo que a gente podia fazer para ajudar aquela família, a gente fez nos abrigos. E agora, a gente chegou o momento de começar essa desmobilização. A maior parte já foi desmobilizado, ainda existem 9 que estão com planos específicos, caso a caso, de como fazer a desmobilização. Para o que as famílias de fato não tiverem condição de ir para um outro local ou voltar para onde estavam, a gente tem um abrigo emergencial
que fica no centro do Recife, e que ele tem quartos exclusivos para as famílias e que ele pode acomodar mais de 100 pessoas, que a gente vai estar utilizando ele também para fazer esse acolhimento. Ô prefeito, nessa tragédia teve um aspecto positivo, foi a solidariedade da população. Foi realmente um trabalho bonito, né? A solidariedade, João, das pessoas me emocionou todos os dias. A gente via não só as doações, Recife, Brasil afora, a gente se mobilizando em todo canto, os prefeitos me ligando, então prefeitos de várias cidades, capitais brasileiras se colocando à disposição, ajudando, mas também a solidariedade da nossa gente. Eu pude ir nesses locais, eu pude ir nos Milagres, Jardim Monte Verde, fui em Nova Descoberta, fui na linha do Tiro, fui na parte alagada da cidade, então andei em Jardim Uchoa, Coqueiral, Sancho, enfim, andei por várias áreas da cidade e conversei com as pessoas. Eu conversei e vi as pessoas que tinham perdido tudo. E é impressionante, aqui eu deixo meu abraço de solidariedade, de força. É impressionante a resiliência das pessoas e a solidariedade. Em todo lugar você via um vizinho ou uma vizinha que estava numa situação melhor, estava ajudando aquela pessoa que tinha tido uma perda material ou que tinha tido alguma vítima na sua família, se colocando à disposição de ajudar, de receber o bombeiro ou a defesa civil para dar um suporte na casa dele, a partir dali pudesse organizar os trabalhos. Então, eu disse e repito, João, o que vai fazer com que a gente consiga sair disso tudo é a força da nossa gente. Então, a solidariedade foi algo muito forte nisso tudo e eu tenho certeza que a gente vai sair muito melhor depois dessa. Ô prefeito, por que a decisão, não de cancelar, mas de transferir o São João? Nós, desde o primeiro momento, eu anunciei a suspensão. A gente está num momento de extremo luto. Então, são mais de 40 vidas recifenses, famílias que perderam literalmente tudo de bem material. Eu visitei uma casa de uma professora, por exemplo. A professora lá no próximo ao TGPO, ela tinha perdido tudo, João. E olha que era uma pessoa que trabalha, que tem o seu salário garantido, não tinha um móvel, um eletrodoméstico, não tinha uma mobília na sua casa, porque a água tinha levado tudo. Coisas que conquistou com esforço, né? Coisa que conquistou com muito esforço. Ela dizia, o que é que eu vou fazer da minha vida e agora como é que eu vou retomar? Estava sem um colchão para poder dormir. Então, isso, infelizmente, não é a realidade só dela. Muita gente aconteceu isso. Então, foi o que eu disse. Quem é da cultura sabe da minha sensibilidade, do meu compromisso com a cultura. Tudo que a gente pôde fazer, a gente fez. Foi quando a gente rodou o ciclo específico junino, de carnaval, os ciclos de fomento que a gente fez. Enfim, a gente fez tudo. Mas, como eu disse, nesse momento é de luto. E a gente vai atender a todo mundo. Todo mundo que está na cadeia produtiva do São João vai ser atendido. E a gente vai fazer isso de maneira escalonada. Na pandemia, a partir você de julho. ajudou os artistas, não foi? Isso. Várias vezes, né? Não, nós fizemos vários ciclos de auxílios, inclusive o auxílio do carnaval, a gente pagou um cachê integral para cada artista, cada banda, cada contratação. Não podia tocar, mas a gente fez o pagamento integral para uma posterior apresentação. Agora, a gente vai garantir a proteção à cadeia, mas como eu disse, em junho, a gente não, no momento do São João, a gente não consegue fazer festividade. Mas a gente vai fazer a partir agora do meio do ano, a gente começa fazendo de forma escalonada para contemplar todos. Afinal de contas, a gente entende que a cultura passou mais de 2 anos sem poder ter uma apresentação, uma efervescência da sua apoteose. E agora a gente vai fazer. Então, todo mundo que está na cadeia produtiva de São João vai ser atendido e vai ser contemplado, porque isso também é mais do que justo. Mas é um novo São João, noutra data? Em outra data. Depois de junho, a gente começa. Ô, prefeito, uma das prioridades da sua administração é a educação. A educação vai sobreviver a essa tragédia? As escolas vão funcionar normalmente? Sei. Nós tivemos impactos severos em várias unidades. Então, tem unidades que, poucas unidades, mas que existem, que a gente vai ter que fazer uma recuperação total da unidade. Mas eu diria que não só ela vai resistir à educação, mas a gente vai sair disso tudo pela educação. Porque se a gente não formar, não conscientizar,
dentro da escola, a gente não vai conseguir dar essa virada. Hoje a gente tem disciplinas de mudanças climáticas, mas nós vamos modificar a grade curricular do Recife, junto com a rede, para a gente inserir ainda mais disciplina, conteúdo de recurso sobre mudança climática, necessidade do bom uso do resíduo sólido, da reciclagem, da reutilização, da redução do desperdício, do reuso de água, dos desafios de drenagem. Então, tudo isso a gente vai precisar muito da escola, porque a gente precisa garantir que essa nova geração que está em sala de aula, ela, quando passar na cidade e ver alguém jogando lixo no lugar errado, ela vai se indignar e ela vai procurar essa pessoa para dizer que não é assim que se faz. Então, a saída do Recife não tem outra, ela passa pela educação. Ô, prefeito, claro que eu vou trazer o senhor outro dia para falar de coisas boas, mas hoje eu vou fazer um intervalozinho para perguntar duas coisas boas. Como é que vai o Recentro? O Recentro está atuando com muita energia, então a gente está conseguindo fazer as ativações, os projetos estruturantes de moradia que a gente está rodando, tem alguns grandes projetos, captação de investimento. Então, quando a gente fala de um hotel, de um restaurante, de um equipamento de lazer que chega para o centro da cidade, a gente está falando de emprego, a gente está falando de renda, a gente está falando de uma oportunidade de ativação da economia do entorno. Então, tudo que a gente fez das políticas fiscais, de abrir mão de arrecadação para a construção, agora vai ter esse momento forte de retomada, inclusive com planos de habitação que a gente vai estar apresentando na área central da cidade. O outro é que o senhor está me devendo, né? Eu vou cobrar de público. O senhor me disse que ia me mostrar o projeto da nova orla de Boa Viagem. Esse projeto está andando? A gente está em fase de execução, né? É gigantesco do projeto. O que acontece é que é a maior área de lazer da cidade. Então, 67% dos recifenses usam como uma área de lazer, no final de semana ou no dia de semana. Esse 67 virou um número mágico, né? É que usa e é o número de barreira, né? Da cidade. É o número Esse 67... é o número de território de morro. Então, assim, só para explicar, assim, hoje nossa prioridade máxima, proteção de encosta, reassentamento urbano, urbanização em área precária. Então, o nosso foco é todo nisso. E a gente tem caminho e vamos apresentar caminho sólido de financiamento, de construção nessa área. E a gente também, ao mesmo tempo, está cuidando de toda a cidade, da educação, da saúde, das áreas de lazer, de convívio. E quando você faz qualquer pesquisa na cidade de opinião, qual é a principal área de lazer da cidade que a pessoa mais gosta de ir? É a praia. Então, a gente também tem que cuidar para garantir o lazer das pessoas, garantir o convívio das pessoas. Então, no momento oportuno, a gente vai estar apresentando, mas só reforçando, João, deixando isso muito claro. Uma coisa não está em detrimento de outra. Nossa prioridade de investimento é a proteção, é a habitação, é a área de encosta, mas também haverá espaço no momento oportuno para a gente focar nas áreas de lazer da cidade. O prefeito, também a chuva trouxe um problema extra, foi o aumento do número de buracos nas ruas, é outra prioridade, né? A gente tem aumentado todos os contratos para fazer os serviços de manutenção do buraco. É importante lembrar que os buracos na cidade, a minoria deles é da prefeitura, a maioria são das concessionárias que operam... Compesa, fura muito, né? São as concessionárias de telefonia, de água, de esgoto, de gás, enfim... A ampla maioria dos buracos da cidade são das concessionárias e a minoria, de fato, é do município. Então, o que é que a gente está fazendo? A gente está aumentando os nossos contratos para acelerar a velocidade do que depende da prefeitura e a gente está em contato permanente com as concessionárias. Fizemos até algumas adequações nas legislações para cobrar mais celeridade. A gente sabe que o momento é desafio, então todo mundo está tentando fazer isso, mas a gente está com muito rigor também para garantir que vai resolver. Agora, João, é fundamental ter uma brechinha de sol, porque muitos dos serviços não conseguem ser executados na chuva. Precisa ter ali 6, 8, 10 horas sem chover para você conseguir executar o serviço. Isso é um grande gargalo. Nesses últimos 15 dias, a gente tinha muita equipe mobilizada e a gente não conseguia entrar no serviço. Mas antes da tragédia, você tinha um projeto ousado, eu digo em Boa Viagem, né?
de recapeamento de muitas ruas em Boa Viagem, né? E algumas obras fazendo de madrugada. Grande parte das obras em vias de grande fluxo, elas ficam à noite. Como eu disse, uma cidade você tem que cuidar de tudo, né? Então, você tem que cuidar dos grandes corredores de transporte público, você tem que cuidar da ciclomobilidade, das calçadas, das encostas, das casas. E a gente consegue cuidar de grandes áreas ao mesmo tempo. Tem um grande desafio, João, que é o de financiamento, porque a gente não tem recurso de outros entes ou recurso federal para isso. Quando a gente olha, sabe quanto é que o governo federal tem para o Brasil inteiro da área de encosta? 41 milhões. Só Recife esse ano está botando 40 milhões de recurso próprio. Quando eu falo Brasil, são 5.500 e poucos municípios e o governo federal só tem 41 milhões. Esse valor, há 5 anos atrás, era de mais de R$1 bilhão que o Brasil colocava para os municípios. A gente tem direito a receber. O Recife tem um contrato lá, que se o governo federal assinar um documento, é só uma assinatura, libera 74 milhões de reais para a encosta do Recife. Por que não liberam? Então, é isso que a gente está cobrando, é isso que a gente está em cima, mandamos os requerimentos, ofícios, procuramos as pessoas. É uma causa de humanidade, assim, a cidade está precisando, nós temos direito a isso, a gente não está pedindo favor de ninguém não, isso é um direito que a cidade tem de receber e, infelizmente, a gente não conta com a sensibilidade do repasse. Nós queremos agradecer ao prefeito João Campos, é uma unanimidade o trabalho que ele fez dentro da sua juventude. Foi um trabalho fantástico nessa tragédia que atingiu o Recife. Como ele disse, foi a terceira maior tragédia da história do Recife. E realmente, nesse clima de tristeza, é que ele mostrou a sua competência e por que o Recife está em tão boas mãos. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.